Oi, esse vai ser um dobra a roupa, guarda e fala. Mas há um bom tempo, eu acho que é coisa assim de um ano, o senhor tem falado muito comigo, me feito refletir sobre amizades e relacionamentos. E assim, uma análise meio, sabe, autocrítica, assim. Percebendo lugares de falas ou pensamentos e tal que eu já tive, enfim. Mas a raiz de tudo isso me alertou um super, assim, botão outdoor sobre a falta de vulnerabilidade. E eu não tô falando só de amizade, mas qual é a consequência da falta de vulnerabilidade pro ser humano? Do tipo, que hoje a gente tem, né, uma cultura mais individualista, cada um no seu canto, a gente fica mais separado, a gente acompanha os nossos amigos ou, sei lá, pessoas do nosso vínculo mais, a gente sabe mais da vida deles por um stories do que uma conversa no WhatsApp, uma ligação, uma visita, sabe? Dá pra entender? E, e aí eu já venho, né, há um tempo refletindo com isso e vendo o quanto a falta de vulnerabilidade me atingiu como pessoa, como ser humano. Porque ela te leva a um lugar muito perigoso, que é de autossuficiência, primeiramente, né? Você não precisa, ela é uma falsa segurança, tipo, aqui eu estou segura, porque as pessoas não vão saber e tal da minha vida. E aí, isso normalmente vem depois de você ter levado algum tipo de baque, rasteira, no sentido de relacionamento, né? Traição, algo nesse sentido, assim, alguma quebra de confiança. E aí você, né, como esse lugar seguro, né, você cai nesse engano desse lugar seguro e você se fecha. Só que isso vai além do que uma amizade só. Eu sinto, assim, que é toda uma mudança, assim, de estrutura, sabe? De funcionamento mesmo do seu cérebro como ser humano, de questão social. Você começa a mudar em vários pontos. Você começa a mudar na forma que você olha as pessoas, como você reage. Às vezes até na rua, assim, é como se você perdesse empatia, sensibilidade, um olhar para o outro, ou até essa coisa de se autocriticar. Porque quando você tá em convívio com pessoas, você tá com amigos, você tem uma roda ali, é muito mais fácil de você ser apontada do que você mesmo, sozinho com seu ego, né, cheíssimo. Então, quando você tá ali naquele relacionamento com pessoas, você vai falando sobre coisas e tal da sua vida, ou essas pessoas vão vendo, e se elas são amigas, né, de verdade elas vão te apontando, chamando atenção, e às vezes as pessoas não precisam nem falar. Talvez você já, não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. De ter alguma amizade e ficar muito incomodada com alguma coisa, alguma questão no jeito da pessoa. E aquilo me alertar pra algo, em vez, tipo, só do incômodo que eu tenho da pessoa, com aquela tal coisa que eu acho errado, me alertava pra algo errado em mim. Ou intolerância, ou impaciência, ou eu percebia muito pra mim uma falta de honestidade em relação às minhas emoções nos meus relacionamentos. Então, às vezes eu tava magoada, eu tava com algo, e eu não tinha essa honestidade de chegar pra pessoa e falar, tipo, olha, eu não tô gostando disso, eu tô achando que isso daqui não tá legal, tô me sentindo dessa forma, quero que você me ouça e quero te ouvir também pra entender o que tá acontecendo. Então a gente vai perdendo não só esse contato, não só essa amizade ali no sentido título da coisa. A gente vai perdendo mesmo habilidades como ser humano, sabe? Quando a falta de vulnerabilidade, porque, cara, você ter um relacionamento com alguém é algo extremamente, né, vulnerável, porque você tem que confiar nessa pessoa, essa pessoa tem que confiar em você, e pra isso, ela não vai confiar em você do nada. Você muitas vezes tem que sair da sua zona de conforto, e foi uma coisa que eu aprendi. Eu via que eu tinha muita dificuldade de manter as minhas amizades, porque eu não saía da minha zona de conforto nas minhas amizades. No sentido. Nem eu sei como explicar isso direito, que eu tô descobrindo isso recente.
Por exemplo, às vezes seu amigo, pra você encontrar com ele, vamos falar de hoje, vida adulta, trabalho, eu sou mãe, pra eu encontrar com um amigo, cara, é toda uma logística. Tipo, se eu quiser ir com o Azaf, se eu quiser ir sem o Azaf, literalmente é toda uma logística. E aí pode em cima da hora dar errado, eu não poder ir. Enfim, tudo isso. Você tem que sair da sua zona de conforto. Às vezes, pra estar com seu amigo, você vai estar com ele enquanto ele tá, sei lá, fazendo alguma outra coisa, enquanto ele tá arrumando uma casa, sei lá, sabe, coisas desse tipo. Pra receber alguém na sua casa, dá trabalho. Você tem que arrumar a casa, você quer fazer uma comida e depois você vai limpar as coisas, mas tipo, a gente perdeu, às vezes, esse senso de valor, entendeu? E eu acho que isso tem interferência das redes sociais, porque, tipo assim, antes a gente só sabia dos nossos amigos assim. A gente só vivia, a gente só tinha um relacionamento e contato com as pessoas assim. E hoje, mais não, você tem contato com quem você quiser, até com quem você não conhece, com uma pessoa que nunca te viu, nem vai te ver na vida. Você tem contato, você sabe tudo da vida dela. E aí você começa, essa régua começa a ficar irreal. Dentro da realidade, essa régua não tem como ser medida, ela não funciona. E aí foi o que eu percebi nessa minha análise, e falando pra mim, o que eu tive que falar pra mim. Isabelle, não tem como você manter, nutrir as suas amizades sem vulnerabilidade e sem sair da sua zona de conforto, querida. E se eu quiser ficar presa aos meus medos, às minhas inseguranças, a se a pessoa vai fazer tal coisa comigo, se vai ser confiável, se não vai, se ela vai falar pra alguém, porque tal pessoa falou, beleza, eu fico presa, são escolhas, sabe? Eu me prendo a isso e eu tenho que me soltar para outras coisas. Eu vou me soltar para ter uma amizade verdadeira, uma amizade profunda, uma amizade duradoura, porque eu escolhi me prender aos meus medos, às minhas frustrações, enfim, as minhas inseguranças que aconteceram realmente por coisas reais, que me machucaram, blá, blá, blá. Mas aí, se eu escolher me prender isso, então beleza. Tipo assim, tá bom, fofa, você quer se prender isso. Então, solte o outro lado também. Seja consciente de que você vai soltar esse outro lado que você também quer e que você também precisa, mais do que olhar para os seus medos, frustrações e tal. A menina falando sobre a falta de perdão dela e tal. Eu acho que não sei se era pra pai, não sei. Pra gravar. E aí, eu só sei que ela falou assim, que o erro dela foi ter confiado, tipo, com os dois, como se ela tivesse lançado os dois pés sobre essa pessoa. E esse foi o erro, tipo, dela ter confiado totalmente e tal. E aí o rapaz que tava, né, instruindo ali, conversando com ela, falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa, tudo bem e tal, eu tô entendendo o que você tá falando, mas as pessoas, elas são dignas de confiança. Elas são dignas de confiança. Quando Deus fala na Bíblia que você não deve maldito, acho que é assim, né? Maldito é o homem que confia no homem. Aí ele pegou e falou, você tem que ler o restante do versículo. É no sentido de salvação, quando você confia no homem, nesse sentido, assim, como seu Senhor, o seu Salvador, sabe? O seu Deus. Você coloca nesse lugar. E não numa falta de confiança de um relacionamento. E é exatamente isso. Então, as outras pessoas, se A fez tal coisa, B não tem nada a ver. E até A, se A fez e se A, né, se arrependeu, você tem todo o direito e tal, quiser, tipo assim, né, A errou, você quer, né, retomar ali e tal, esse relacionamento é algo que ainda, né, dá pra se ter, se manter. Se você não quiser, tá certo, mas B, C, W não tem nada a ver com A, entende? Essa separação. Se eu quiser me agarrar a A, ao que A falou, mais uma vez isso, tudo bem, se agarre, fofa, mas sabe que você vai soltar B, C, W e tantas outras coisas. E cara, ultimamente, assim, sério, é uma coisa que eu acho que depois que abri os meus olhos pra isso, né, pra esse meu lugar, essa minha falha nas minhas amizades, eu comecei a dar um valor, assim, e comecei a olhar para os amigos que eu tinha, né, que antes eu olhava muito para os que eu perdi, mas comecei a olhar para os amigos que eu tenho hoje e não tem, e ultimamente, coincidentemente, assim, ultimamente esses meus amigos perto, alguns, passaram por situações, assim, difíceis, e não tem nada melhor. Sério, que sensação de você poder ser suporte, você andar na vulnerabilidade do seu amigo com ele. E aí convidar ele pra andar na sua também, sabe? Chegar e falar assim, ó,
não tô mal. Isso daqui, ó, não é legal, percebi isso. Inclusive, foi roda de um dos últimos encontros que eu tive, eu falei isso. Falei, gente, percebi algo muito ruim em mim. Que uma das minhas grandes falhas nas amizades é que eu me mantenho numa zona de conforto, não abro mão e tal. Enfim, mas tá nesse lugar, sabe, de poder convidar e ser convidada pelos seus amigos a andar na vulnerabilidade deles com eles e passar por isso. E celebrar junto depois que tudo passar também. É incrível. É isso. Até o próximo. Encerrei, mas ainda quero falar isso com o bermudinho da minha esposa aqui na mão. Eu lembrei daquele versículo agora sobre em todo tempo ama um amigo e na angústia nasce o irmão. E se você não tiver, e seu amigo não souber a sua angústia, você não convidar ele a estar nela, como esse irmão irá nascer? Agora sim. É isso. Até o próximo.